Diga para o seu vizinho, como pastor, você vai vencer muitos juntos. Diga isso. Mas, queridos, por que ser um pastor é tão importante para enfrentar o inimigo? O próprio texto bíblico nos mostra que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Há algumas coisas que nos levam pelo caminho da maturidade pastoral. O primeiro elemento que nos leva por esse caminho é o caminho, o primeiro elemento é o elemento da maturidade. Naqueles dias, sendo Moisés já homem. Diga, o caminho da maturidade pastoral. É o caminho da maturidade cristã. Diga, maturidade cristã. Primeira coisa que a Bíblia diz aqui no versículo 11: sendo Moisés já homem. Sendo Moisés já homem. Sendo Moisés já adulto. Adulto o suficiente para sair, para ver e para agir. Diga, adulto o suficiente para sair, para ver e para agir. Onde Moisés estava até então? Moisés era um príncipe. Moisés estava no palácio, chamado como filho da filha de Faraó. Mas naqueles dias, no tempo em que ele já era maduro, ainda que ocupando uma maturidade nível 1, ele sai do seu palácio, sai da sua zona de conforto, sai daquele lugar e vai até seus irmãos e vê os seus labores penosos. Querido, o que vai fazer de você um pastor segundo o coração de Deus? Sair da sua zona de conforto, sair do lugar que você está habituado a viver. O que vai fazer de você alguém segundo o coração de Deus? No tempo da sua maturidade, você começa a ficar pronto para sair. Diga, eu preciso sair. Amém? Essa semana, quando estávamos na delegacia, por conta daquilo que aconteceu aqui na quinta-feira há 2 semanas, na porta da delegacia eu vi um casal jovem brigando. E aquela moça dizia para o seu esposo, como que gritando: você está infernizando a minha vida. Eu já perdi a alegria, eu já perdi a razão de viver, eu estou agora perdendo meu emprego porque eu tenho que estar aqui na delegacia por tua causa. E eles saíram brigando e discutindo, saíram da porta e saíram correndo e foram embora. E isso eu vi quando eu estava lá fora. Querido, quando você sai da sua zona de conforto, no tempo da sua maturidade, você vai ver muita coisa que vai incomodar o seu coração. Talvez quando você vier a sair do seu escritório e logo, você vai perceber a realidade de muitas pessoas, como este casal, que é apenas um pequeno exemplo da história e da realidade de muitos, de centenas ou de milhares
boa e ficamos ali tranquilos e sossegados, porque a nossa realidade é satisfatória. Mas enquanto nos alegramos nessa conveniência, essa alegria reflete a nossa imaturidade. Porque no tempo que nos tornamos maduros, nós saímos. É bem interessante que o próprio casamento é fruto de uma saída. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá. Há um êxodo, há uma saída. No tempo da maturidade, Moisés percebe que a sua vida... Escuta, para que eu estou vivendo? Para ficar confortavelmente no palácio real por todos esses anos? Não foi para isso que eu nasci. Então, quando ele chegou a este nível de maturidade, ele sai. Mas ele não sai em rebeldia, ele não sai chutando o pau da barraca, desprezando pai e mãe. Não é esse tipo de saída como a saída do filho pródigo, que sai em rebeldia. Não é disso que eu estou dizendo. Mas ele sai porque ele percebe que há um chamado. Ele sai a seus irmãos para ver os seus labores penosos. Ele percebe que há gente do seu próprio sangue que não está no palácio, mas está escravizado. E ele sai porque ele se compadece. Ele vai ver o sofrimento dos seus irmãos. Essa semana eu recebi a visita de uma vereadora cristã que sugeriu: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque há 13 mil casos de dengue na nossa cidade. E a gente precisa sair para fazer alguma coisa. Porque talvez a gente fique pensando o seguinte: escuta, as autoridades precisam fazer isso e aquilo outro. Mas quem sabe tem tampinha, tem garrafa que você chuta ao passar pela calçada, talvez não se importe com isso. Ou garrafa PET em algum lugar, e nós nos deparamos com isso todos os dias. Mas muitas vezes a gente só começa a perceber que a dengue tem crescido quando no nosso arraial as pessoas começam a ficar doentes. Não é verdade? Eu gostaria que você estivesse orando, que nós como igreja podemos mobilizar muita gente para trabalhar na sua vizinhança, ao redor da sua própria casa. Quem sabe para fazer alguma coisa? Mas é no tempo da maturidade, queridos, que a gente sai da nossa zona de conforto e se identifica e vê os labores penosos. No tempo da maturidade a gente sabe, e no tempo da maturidade a gente vê. Quero desafiar a igreja nesse mês de maio a ver a realidade em que as pessoas estão orando ou vivendo. Eu quero desafiar a igreja a, com a permissão das famílias, entrar dentro das casas, ver como elas cozinham, ver. Estou falando, por exemplo, de um lugar talvez de grande pobreza. Quem sabe entrar para visitar e orar e passar alguns minutos ali com eles. Eu creio, queridos, que depois de um determinado tempo a gente entra nessas casas e senta ali e sente com o nosso próprio corpo e vê o que eles estão vivendo e como eles estão vivendo, a gente vai começar a dizer: eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa.